amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela CIB 87.9 e como a gente já havia anunciado, né? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso ilustre convidado, Cabo Alves, do Corpo de Bombeiros, que faz parte do Grupo de Busca e Salvamento. Ele será entrevistado pela jornalista Nara Cordeiro, da qual nós desejamos um bom dia. Cabo, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite e obrigado aí pelos ouvintes aí. Vamos fazer uma entrevista bem bonita aí em homenagem ao Cauã. Legal. Bom dia também a Nara, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio Maime, bom dia aos ouvintes. Bom dia ao nosso Cabo Alves, que está aqui nos nossos estúdios. Ok, então vamos dar início à entrevista, Nara. Fica à vontade aí, tá? Ok. Bom dia, Helena, também. Desculpa, Helena. Esqueci da Helena aqui. Vamos à entrevista, né? A entrevista de hoje é com o Cabo Alves sobre o tema Cabo Alves e seu eterno amigo Acauã. Por que eu coloquei você e ele junto no mesmo tema, Alves? Porque eu acho que vocês eram um só, né? Não é isso? Isso mesmo. Inseparáveis, era isso? Como depois que nós se tornamos binômios, né? Que é cão e homem numa só carne, né? Então, acredito que hoje nós somos só uma pessoa, né? Ele morreu fisicamente, mas vive dentro de mim, então, eternamente. Eternamente. Porque, assim, vocês vão ouvir aqui no decorrer da entrevista, né, a importância que tem esse soldado, né, esse bombeiro cão, né? Porque ele é um bombeiro, ele é um soldado também, né? Sim, sim. Vamos ao histórico. João Carlos Alves Júnior está no Corpo de Bombeiros há 12 anos, é isso, né? Cabo Alves, né, que atua no 30º GB, isso, né? Grupamento de Bombeiros. É especialista em cães de busca e resgate. Atua no GBS, Grupo de Busca e Salvamentos. Assumiu todas as ocorrências de afogamento onde mergulhou para achar o corpo ou as ocorrências de desaparecimento de pessoa com a utilização dos cães. Você passou por muitas situações assim importantes na sua vida, no decorrer da sua vida, né? Como, por exemplo, em Brumadinho, Minas Gerais, 2019. Franco da Rocha, 2021, Mussum, em 2023, né, no Rio Grande do Sul, Lagrado, em 2024, Rio Grande do Sul também, né? E as ocorrências de pessoas vivas, né? Tem aqui o exemplo de um senhor com esquizofrenia em Pato Branco, em 2019, que você salvou, criança de 5 anos perdida em Mariópolis, 2019, mãe e filha perdida em Maringá, 2022, senhora com Alzheimer, você já contou essa história aqui anteriormente, né? Verdade. Em 2024, ano passado, e criança perdida em Cambira, 2024. É isso? Isso mesmo. Vamos ao histórico do Acauã rapidinho. Ele nasceu em 26 de 2 de 2019, sexo macho, raça pastor belga, Malinois, é isso assim que fala? Malinois, isso aí. Malinois, idade 6 anos. E aí um longo currículo aqui. 2020 ele se certificou em busca rural, né? Busca urbana, restos mortais. 2019 também, anteriormente, né? Um certificado de Alfa Madre na Argentina, isso, né? De odor específico. Isso. 2021, certificado estadual, busca rural também, restos mortais. 2022, em agosto, isso foi em agosto de 2022, pesquisa científica, né? Com a doutora Jaqueline, odor específico, cinzas que falam. Em 2024, em maio, certificação nacional, busca rural também, busca urbana, restos mortais. Que currículo! Eu queria que você falasse para mim o que representa para você toda essa trajetória, primeiro do Bombeiro Alves e depois do binômio aí de vocês dois juntos. Ele não está aqui, né? Mas você falar por ele, tudo que ele representou, tudo que ele já fez, tudo que ele estudou aí, né? Dentro das possibilidades dele aí como cão, né? Que ele executou. Então, para falar um pouquinho de Acauã, tem que falar um pouquinho de Brida, né? Que é outra pastora belga malinois que eu tenho, que ela já está aposentada, né? Brida, ela veio também de várias certificações, né? E daí em 2018, nós fomos no meio de 2018, fomos para a primeira certificação, onde nós reprovamos numa prova. Uhum. Daí aprendemos o que nós estávamos errando e no final de 2018 ela passou em 2 provas na IRO, que é uma prova internacional, ali em Xanxerê, Santa Catarina, e 2018 no Senabom, ali em Foz do Iguaçu, ali no Paraná, que ela também passou. Em 2019 veio o desastre de Brumadinho, onde Brida era a única no Paraná que ela achava cadáver. Uhum. Era uma coisa que eu tinha treinado com o Juliano da Polícia Civil ali em Pato Branco, onde eu morava na época, e desde 2017, né? E daí nós começamos a treinar e em 2019 teve essa tragédia, onde ela foi acionada,
né, para fazer parte ali do GOSH também, que é o Grupo de Operações de Socorro Tático de Curitiba, e onde nós tivemos o êxito de achar vários segmentos de corpos lá em Brumadinho, né, através dela. Muito triste, né? Mas é triste, mas também, por outro lado, nós pudemos dar um final, né? Um conforto para as famílias ali que estavam esperando para ver lá o corpo dos seus parentes, né? Com certeza. E voltando de Brumadinho, a Kellen, que é uma adestradora em Curitiba, ela queria doar um cachorro para mim, né? Um macho de pastor belga malinois. E eu aceitei. E esse filhote era o Acauã. Ai, que bonitinho. Né? Em 2019. O Acauã estava pesando ali seus 5 quilos, sei lá, um filhotinho ainda. Bonitinho. Tem uma foto com ele ali, segurando um colo. Então foi a primeira vez que eu segurei o Acauã no colo ali, né? Dali para cá, nós continuamos a jornada com a Brida, né? Daí a Brida achou aquele senhor com esquizofrenia lá em Pato Branco. Brida achou um cachorro perdido também no interior de Pato Branco. Olha que linda. A família até do cachorro fez uma postagem, era um samoeda, chamava Apolo. E a família até postou no Facebook agradecendo eu e a Brida e tal. Que bonito. Depois viemos para Londrina, transferidos para cá. Daí a Brida também atuou em várias coisas. E o Acauã foi sendo treinados, né, a partir dali. Quando o Acauã estava pronto, ele começou a fazer as certificações, né? E Brida chegou na idade de 8 anos e foi colocada para aposentadoria, né? Ah, ela aposentou. Ela aposentou já e o Acauã estava atuando. Daí o Acauã já veio com várias missões aí, né, que nós vamos até comentar aí mais para frente, né, salvou pessoa aquela senhora Cazuê, né, com Alzheimer aqui em Londrina. Isso. Achou criança lá em Mariópolis, lá do lado de Pato Branco. Então algumas ocorrências vamos comentar aí mais profundamente ali para até mostrar como que ele era importante ali, não na minha vida, mas na vida de várias pessoas. Como ele era eficiente, né? Enquanto bombeiro, né? Sim. Como a gente chama? Bombeiro cão? Cão bombeiro? Como ele é um que isso? K9, né? K9. O K9 vem dos Estados Unidos ali, canine, né? Que é canídeos, né? Que é o significado de cachorro. Ele é um K9 Acauã. Ah, que legal. Que bacana. Vamos lá. Bombeiros, vamos explicar para as pessoas aí que trabalham com cães, farejadores, costumam dizer que um deles vale por 20 militares, é isso, né? Isso. Sua principal ferramenta é o olfato, capaz de detectar partículas imperceptíveis para os seres humanos, já que eles têm 10 vezes mais receptores olfativos que nós, é isso, né? Isso mesmo. O cão precisa estar atento, né, com a boca aberta, puxando o ar só pelo nariz. Se estiver com a boca fechada, é hora de descansar. Para cada 10 minutos de trabalho, diz a norma, são 20 de descanso. Para conduzir um cão de busca e salvamento, militares também passam por um treinamento básico de adestramento. Aprendem os comandos mais comuns, alguns dados em inglês, sit, né, deita, fica, e outros mais específicos. Isso aqui é só um relato brevemente, mas é claro que você vai explicar muito melhor do que eu sobre isso. Sim. Depois, pega um filhote que passa a ser de sua responsabilidade, como você mesmo falou aqui, treiná-lo. Cada bombeiro tem o seu, é isso? Isso mesmo. Em seguida, desenvolvem com o cão um treinamento para atividade específica, né, a ser exigido dele. Identificar drogas, explosivos, pessoas. Queria que você contasse agora pra gente, agora com as suas palavras, com o seu conhecimento, né, a história com a Acauã, assim mesmo, o que vocês já fizeram, mas assim, especificamente essa história de vocês dois ali em operação, né? Sim. Depois você vai falar aqui os momentos mais importantes aí juntos. O Acauã daí, ele teve uma importância na minha vida ali, que ele passou por nós passamos por várias ocorrências juntos, né? Meio que por cima, uma criança que se perdeu lá em Mariópolis, através do Acauã nós conseguimos direcionar a equipe e os civis que estavam ali conseguiram encontrar a criança. Teve também aqui no interior de Maringá, a mãe e filha, a mãe deu um surto psicótico e foi com a filha para o meio do mato, ficou perdida ali um dia, né? E daí o Acauã conseguiu direcionar no outro dia de manhã ali para encontrar a mãe e filha. Teve a dona Cazuê, a senhora com Alzheimer, que o Acauã, através dele mesmo, ele achou a dona Cazuê e nós conseguimos chegar até ele. Olha que maravilha. E foi um momento bem emocionante,
porque até chegamos a comemorar bem. Teve um vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais aí, que nós estamos comemorando bastante, né? Encontrou com vida, né? Que é aquilo Encontrou que você com sempre vida. fala, né? Que é mais Isso. importante. Que é a esperança de todo bombeiro, né? Sim. A Cauã também teve uma participação numa investigação da Polícia Civil, fora outras que ele já teve, mas teve uma bem importante, que era uma menina que estava desaparecida há 3 meses. A Polícia Civil de Santa Catarina estava investigando, onde eles tinham um relato que o corpo dela estaria em Baiti, aqui próximo de Londrina. Daí o Acauã como outros cães também foram acionados. E o Acauã, no primeiro momento que nós soltamos ele assim, nós passamos por toda a área e ele conseguiu identificar um lugar próximo onde nós achamos o corpo da menina. E ela estava mesmo ali. Daí estava ali mesmo o corpo dela. E a Polícia Civil de Santa Catarina agraciou um monte e tudo mais, né? E ela foi Porque vítima de violência sexual? Eu não tenho relatos sobre isso, mas é possível sim, né? Era um problema de tráfico de drogas, essas coisas assim. Deus. E a menina foi sequestrada, né? Justiça. E daí o Acauã conseguiu achar e os policial civil agraciou bastante que conseguiu fechar esse inquérito ali, Fechar então, o inquérito né? policial, E né? colocar as pessoas presas, né? Definitivamente ali na cadeia. Então ele conseguiu fazer vários eventos, fora Rio Grande do Sul, que ele foi comigo 2 vezes para lá. Foi, né? Onde nós achamos vários segmentos ali, marcamos vários pontos onde que a Força-Tarefa conseguia achar, né, as vítimas ali. Sim. Eu estava vendo, o Brasil está perplexo, né? Acho que cabe a gente lembrar aqui, brevemente, o que aconteceu com aquela menina lá de Cajamar, né? Sim. A Vitória Regina, né? Sim. Eu estava vendo uns vídeos até ontem, por coincidência, e aí eu vi o momento do salvamento dela ali, alguns vídeos, algumas informações, não mostrando ela, mas o momento que eles entram na mata para encontrar ela, e os cães farejadores juntos ali, né? E foram muito importantes, porque é através do odor, né? Porque já tinha alguns dias que ela estava ali, né? E eles conseguiram detectar o corpo. E aí a gente fica pensando, tem muitas pessoas que falam, meu Deus, mas e quantas vítimas o Cabo Alves, a família nunca encontra o corpo? Eu tava pensando nisso, Sim. porque nós temos uma lista imensa de pessoas desaparecidas, né? Sim. Eu sei que isso é um papel da polícia, a gente poderia estar falando aí, talvez, com o policial sobre isso, mas é um absurdo, né? Quantas pessoas somem, a gente não consegue encontrar, talvez a investigação não é bem feita. Eu até acredito que o corpo dessa menina foi encontrado por causa da repercussão nacional e internacional que deu esse caso. Porque senão seria mais uma menina que ninguém ia encontrar o corpo, talvez. Se você entrar no site da Polícia Civil, lá tem uma lista dos desaparecidos ali. Mas por dia ali deve sumir não sei quantas pessoas por Não é? dia, né? Muitas Então, pessoas. Eu já não sei, não podemos falar se é investigação bem ou mal feita, porque não estamos lá para ver, mas pode ser que falte policial para investigar tantas pessoas Tantas desaparecidas, ocorrências, né? talvez, Porque é muitas pessoas por dia que desaparecem, né? Às vezes coisas ali de adolescência, que saiu com o namoradinho, mas pode ir para uma tragédia, ou pode ser de um senhor, está acontecendo muito, senhor com Alzheimer, né? Que eles somem, né? Desaparecem. Teve agora, recentemente, autistas também, né? Autistas, crianças com autismo ou autistas. Então Aliás, nós estamos no mês, né, de conscientização do autismo, né? É verdade. Vale lembrar, né? Sim. Então o que as pessoas podem fazer até é prevenir, né? Hoje em dia Sim. tem umas tags que você coloca nas pessoas ali, um chaveirinho na calça da pessoa, alguma coisa, que você consegue localizar a pessoa à distância, né? Por som? Como que é isso? Não, pelo um aplicativo. Um aplicativo. Uma tag que ela trabalha ali no Google, no localização no Google, né? E daí você consegue saber onde que a pessoa está. Se passar celulares próximo da pessoa, faz uma triangulação da localização dela, e daí você sabe mais ou menos, exatamente não, mas você sabe com um raio de 50 metros mais ou menos onde que a pessoa está. Então seria super útil de prevenção. Nossa, prevenção mesmo, no caso de sequestros, em caso Também. né? Porque no caso dessa menina ela foi sequestrada, depois ela foi morta. Então, assim, talvez conseguiríamos chegar até o cativeiro, né? Antes de acontecer o mesmo fato, o crime mesmo, né? Porque primeiro a pessoa some, depois ela aparece morta, né? Então, assim, eu fiquei muito impactada com tudo isso, porque eu tenho uma filha de 15 anos, então não tem como a gente não se impactar. Mas o papel dos bombeiros é muito importante, não é, Cabo? Sim, dos bombeiros e dos cães dos bombeiros, cães, né? Porque é através deles que nós conseguimos achar um rastro. Né? E ali no local, ali perto, tinha uma ossada.
Esses cães que encontraram a menina, encontraram também uma moçada ali perto. Sim. E foram investigar, parece que era de uma menina que estava sumida também ali na região de São Paulo. Ali Então era um local de São desova já, que o pessoal era, já conhecia. Já era um lugar. E aí parece que a família que descobriu o corpo da filha que eles estavam procurando. Então, assim, esse cão, ele não só deu conforto para essa família que perdeu a menina, Sim. como também para outra família, né? Sim, é incrível, porque né? imagina para a família não saber se a pessoa está viva ou morta. Imagina isso. Às vezes a pessoa até se achar morta, ela pelo menos ela finaliza ali o luto, aquele sim. desespero e tudo mais. Aham. Tipo, não, pelo menos finaliza, porque imagina você sempre querer procurar ou achar a sua filha, mas você não sabe se ela está viva ou morta, né? Isso é verdade. Não é qualquer raça que pode ser usada para esse tipo de trabalho, né? Os cães farejadores devem ser fortes, né? Para, no caso de Brumadinho aí, como foi no caso de Brumadinho, né? Passar por horas andando na lama, né? E resistentes a temperaturas altas. Os labradores, eles têm melhor faro, mas se cansam mais rápido. Enquanto um pastor alemão trabalha 40 minutos direto, um labrador consegue farejar sem se cansar por apenas 20. Border Collies, é isso, né? Isso. São os mais sensíveis, segundo o tenente Domingos, que eu pesquisei aqui uma entrevista, né, falando sobre isso, né? Um tenente que trabalha com cães farejadores estava explicando essas raças, né? E essa raça e os pastores belgas malinois, que você falou, né, são considerados os mais inteligentes, pois precisam de menos repetições para aprender durante o treinamento. O tempo que leva para um cão ser considerado formado depende da raça e do indivíduo. A carreira militar começa logo após o desmame, com alguns dias de vida, em geral 2 anos, um cão já trabalha. O bicho se aposenta com 8 anos, é isso, né? Isso mesmo. E de efetivo serviço, ou 10 de idade. Queria que você falasse agora para nós, Cabo Alves, sobre a carreira do Acauã. Como foram esses primeiros treinamentos dele, né? Como que foram os primeiros salvamentos? Por exemplo, é lógico que ele teve um processo de treinamento. Sim. E aí você ia com ele para ocorrências, talvez não... Ou a partir do momento que ele já fez um treinamento, ele já está preparado para uma ocorrência grande, já talvez. Ele normalmente começa desde filhotinho, igual você relatou ali. Muita gente, né, pode pensar que às vezes ele é forçado a trabalhar, alguma coisa assim, né? Sim, né? Mas é como se fosse uma lenda, né, urbana. Uma né? lendinha aí, né? Que na verdade não existe isso, né? Não existe, né? Imagina. Porque o cachorro ele não trabalharia, não buscaria uma pessoa se ele fosse forçado a fazer isso. Tá? Então, o que ele faz? Ele aprende que quando ele acha uma pessoa, ele ganha a bolinha dele. Ah, ele tem recompensa. Ele tem uma recompensa, Tá. né? Que nós chamamos de reforço positivo. Então, ali na base do adestramento, nós pensamos assim: quanto mais eu reforço um comportamento, mais ele me entrega esse comportamento. Quanto mais eu ignorar um comportamento, mais eu extinto esse comportamento dele. Então, se ele acha uma pessoa, ele ganha bolinha. Se ele acha uma pessoa late várias vezes, ele ganha bolinha. Então ele começa a entender que quando ele encontra alguém, é uma brincadeira de esconde-esconde. Quando ele encontra alguém, se ele latir várias vezes, a pessoa que está se escondendo dele, né, a vítima, vai jogar uma bolinha para ele. Então ele começa a ficar viciado nessa brincadeira. Ele acha né? legal, divertido. Já o cachorro já né? gosta de brincar assim, né? De mordente, de bolinha e tudo mais. Então ele acha mais divertido ainda, porque ele acha uma pessoa e ganha bolinha. E isso fica cada vez melhor conforme o tempo, né? Depois de um tempo, ele passa por uma certificação de obediência e de busca. Quando ele tiver passado pela certificação, ele está habilitado para ir numa ocorrência. Ele não pode ir numa ocorrência sem ter essa habilitação, porque várias e várias vezes o cão vai servir também para descartar uma área. Tipo assim, tem uma mata, tem suspeita que a pessoa está ali. Então eu passo o cão, ele não latiu, quer dizer que não tem ninguém ali. Então eu tenho que ter total certeza que eu tenho que assumir que não tem ninguém ali. Porque se aparecer uma pessoa ali morta depois, é minha responsabilidade. Sim. Né? Então, esse treinamento, essa certificação serve para isso, para você habilitar e falar assim: não, passei meu cão ali, ele não cheirou, ele não latiu em toda a mata,
não tem ninguém. Então, Então ele não pode latir por qualquer coisa, você não pode estimular isso nele. não, Ele é só só pode pra quando acha a latir pessoa. quando ele encontra a pessoa. Isso. Isso é muito importante, né? Porque exatamente pode confundir, né, a cabecinha do cão, né? Sim, Vamos colocar, né? sim. Porque ele é instintivo, né? Aham. E aí, se você ficar recompensando ele, talvez ele não vai conseguir entender isso, né? Nossa, é incrível. Incrível a gente imaginar como que vocês trabalhavam juntos mesmo, né? E é exatamente isso. Onde você não consegue ir, o cão vai e faz. Porque a Nós gente não falamos tem esse bem faro, isso. né? Nós falamos que o cão é nossos olhos na busca, né? Nós podemos fazer busca tanto à noite, de dia, qualquer ambiente, porque ele, através do olfato, ele vai enxergar a vítima, vai chegar e latir, e através do latido, e hoje nós usamos até coleira GPS no cão, então através do latido e através do GPS, eu sei onde que meu cão está, né? E chego até ele e encontro a vítima. Né? Então por isso que nós chamamos que binômio, né? Que é cão e homem no mesmo corpo, porque ele era meus olhos e meus ouvidos na mata, né? Então, quando eu estiver na mata ali, ele encontrou, ele vai chegar, ele vai me levar até a vítima. Nossa, incrível. É muito bonito você imaginar. E outra coisa, eles podem entrar em lugares onde a gente não pode também, né? Porque o corpo dele é elástico, ele é mais corre, leve. Ele é leve, né? Ele consegue pular, saltar, nadar com mais destreza, né? Enfim, é sempre importante, né? Não é por acaso que existem os cães de salvamento. Em terremotos, né? Ali, nós poderíamos até ir para fora do Brasil. Em terremotos, ali na Tailândia, como teve recentemente, os cães são super útil para achar pessoas vivas ou em já cadáver. Por quê? Mas ele sabe a diferença também. Você consegue treinar que quando o cachorro late de um jeito, é vivo. A pessoa ainda está viva. E daí o recurso vai rapidamente para aquele local. Porque se ela já está morta, nós primeiros... vamos nas pessoas vivas, naquele escombro, e depois vamos retirando os mortos. Não é fácil. As pessoas podem achar assim, poxa, mas é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito triste. Não, o cabo não está falando que é fácil, mas é necessário. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Quem que vai lá no meio da tragédia para descobrir os corpos, para poder enterrar, para poder fazer, né, enfim, tudo isso? Tem que ter uma pessoa, tem que ter uma equipe, né, tem que ter esse apoio para fazer isso. O Cabo Alves, pastor belga Malinois, que vem do francês, né? É uma das 4 variedades da raça de cães pastor belga, originária aí da Bélgica, né? De pelagem curta, de cor fulvo, encarvoada, é isso? Nossa, mesmo. que chique, né? Meio com uma cor de carvão, né? É nativa da região de Malinas e tida como uma das mais comuns entre os pastores belgas. É um cão de trabalho de alta performance, rústico e funcional. Sim. Em sua origem, era ovelheiro, olha que bonito, né? Hoje é um cão de defesa pessoal, de esportes, de proteção, como o IGP. Apesar de existirem, né, também vertentes para a guarda residencial e para shows de conformação. Conhecido pelo vigor, agilidade, versatilidade, foi o primeiro dos pastores belgas a ser descrito, né, nesse caso, sempre vigilante e atento, tem como qualidade a excelência na proteção, adestramento, a devolução ao dono ou ao condutor e a inteligência. Que incrível essa raça, né? Sim. Eu estava lendo um pouco sobre ela, fui fazer uma pesquisa, falei, gente, mas como que ele é forte, como ele é determinante, como que é importante, né, para o trabalho que vocês fazem, né? Então, o seu temperamento ele é estável, né, pelo que a gente percebeu, porém pode mostrar aí desconfiança com estranhos, eles são desconfiados, então. Sim, quando filhotinhos são mais desconfiados. Não gosta de qualquer um chegando perto deles, né? E eu queria que você me dissesse se esses são os dados que descrevem bem o Acauã, o seu Acauã, o seu Malinois, né, o seu belga Malinois, e que você contasse as experiências com ele positivas e as negativas aí, se tiver, né, também. Sei lá, acho que depois de morrer é difícil lembrar as negativas. A gente não acho, esquece, né? Deleta, sei né? lá, eu não lembro nenhuma negativa. Então com não ele. conta, não conta. Mas as experiências que vocês tiveram. Isso mostra um pouquinho do Acauã, né? O diferencial dele, que ele é um cachorro que ele não precisou ser muito treinado. Não. Né? Ele parece que já veio pronto para essa missão de salvar pessoas, assim, né? A Brida mesmo, eu treinava todo dia, 3 a 4 vezes por dia, durante 1 ano e meio, assim, mais ou menos. O Acauã, acho que se eu cheguei a treinar ele 6 meses e 1 vez por dia foi muito. Nossa, né? que incrível. O temperamento dele era diferencial, assim,
até pro Malinois, igual... Atípico, né? Atípico, até igual você falou dessa desconfiança de pessoas estranhas, o Acauã, ele não tinha isso. Não tinha. Pessoas estranhas, ele chegava e focinhava a mão da pessoa para a pessoa fazer carinho nele. Ai, que bonitinho. Então ele chegava em qualquer um, ele nunca Dócil, mostrou né? com criança, ele já foi na PAI ali em Pato Branco fazer visita, em escola aqui em Londrina. Então ele nunca mostrou nenhum rosnado, nenhum dente, assim, nada de agressividade com qualquer ser humano e nem nada, né? Com cães ele era dominante. Ele se impunha para o cão e os cães, eles meio que baixavam a cabeça para ele porque ele mostrava a dominância Olha que através da expressão corporal, né? Então era um cão pronto, assim, praticamente, né? Tivemos várias experiências juntos, né? Acho que uma as mais importantes foi a criança em Mariópolis. Era um dia bem frio, né? Quem conhece Pato Branco ali na região, Nossa, ali é gelado. já é bem gelado. Gelado. Acredito que dava no dia uns 5 graus, assim. E essa criança, ela sumiu na tarde. A mãe estava colhendo ali, era no interior, assim. Então, tinha uma plantação de milho. Então, a mãe e o pai estavam colhendo. Deixou a criança de 5 anos em cima de um tapetinho, né? E quando voltaram, a criança já não estava mais lá. Meu Deus. Daí, a população se mobilizou. Tinha umas 40 pessoas lá, mais ou menos, no local. E quando acionaram o bombeiro, já era umas 7, 8 horas da noite, né? Quando viram que eles não conseguiram achar. Sim. Daí nós fomos com uma equipe de bombeiro lá, de Pato Branco, e o Acauã, onde nós colocamos o cheiro da criança para o Acauã sentir, e ele trilhou por vários caminhos ali diferentes. Por quê? Porque essa criança, antes dela sumir, ela estava com o vô passeando em vários lugares. 5 anos ela. 5 anos. Nossa. Então o odor dela estava por todo lugar. Daí o Acauã foi trilhando, trilhando. Quando o Acauã cansou, ele estava longe do ponto zero, que nós chamamos, que é onde que a criança sumiu. Ele cansou, eu desliguei ele, né? Para ele descansar. E falei para a população, ó, a partir daqui, desse ponto, vocês procuram um pouquinho além, que a criança deve estar nesse caminho. Daí eu voltei para o posto de comando ali, onde nós montamos ali no sítio, e a população caminhou. Foi. Um pouquinho que eles caminharam, eles ouviram a criança e acharam a criança. Tava viva. Estava viva, Ai, graças 5 a aninhos. Deus. Daí tem um vídeo bem emocionante, onde nós pegamos a criança e tal, daí os pais chegam e começam a chorar, a mãe abraça a criança e fala, graças a Deus, sei o quê, Deus te protegeu. Eita! Apertei o botão errado aqui, pessoal. Bom, eu quero abrir aqui novamente aqui a nossa entrevista com o cabo que está conosco aqui nesta manhã, o cabo Alves, né? Que tem uma pergunta aqui da Ana Paula, ela está curiosa, ela quer saber qual cão mais fácil de adestrar. Vamos abrir com isso aí? Vamos abrir com Ouvintes aí, como é o nome dela, Cláudia? isso. Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda aí na manhã da Advento e vamos à resposta aqui do nosso Cabo Alves. Vamos lá. Olha, acho que seria até injusto, né, falar que teria uma raça, alguma coisa fácil de adestrar, né? Eu acho que todo cão, ele não é nem fácil nem difícil de adestrar, né? Ele depende muito de nós do que do cão. Depende do nosso tempo que nós dedicamos para esse treinamento, depende do amor que nós colocamos ali no treinamento, depende do foco que você tem e do objetivo que você tem com esse cão. Se você quer só um cão de companhia, se você quer um cão de guarda, se você quer um cão comportado só, né? Então ele não tem uma raça específica, pode ser um SRD, que é um sem raça definida, e pode ser de raça. Né? Cada cão vai ter sua característica. Até um caramelo pode adestrar? Pode, Sim, pode. o meu pitbull pode? Pode, pitbull, caramelo. E recentemente o pitbull ele teve uma nova repercussão, que ele matou a dona dele. Você ficou sabendo? Ai, eu não acredito, Ele sério. teve uma. Só que daí muita gente ele vai lá e Meu fala que é o problema da raça. Não é o problema da raça, né? É o tipo de É o criação. treinamento, às vezes sem querer, a pessoa reforça alguns comportamentos no cão, que esses comportamentos futuramente vão ser agressivos, né? E a pessoa sem saber, ele está reforçando. Igual se você tratar o cão como humano, ele vai te tratar como cão no futuro, entendeu?
É. Então ele pode vir com uma agressividade. Mas, infelizmente, o pessoal fala que é raça, né? E tudo mais, mas não é a Diz que ele é raça. traiçoeiro, né? Não, se fala a raça isso. não. Não, né? Não. Porque eu tenho um pitbull, ele é muito dócil. Eu já tive Dócil, pitbull também, é super dócil, Eu não dócil. entendi muito isso. Né? Tem um preconceito, lógico, em cima disso, né? Que algumas raças, eles têm muito preconceito. Eu acho que o pitbull, se você for comparar em braveza, o pincher é muito mais bravo que o pitbull. Muito mais. Ele só não tem o poder da mordida do pitbull. Mas só, ele é né? irritante, aquele pincher. Mas qualquer cão Né? consegue ser treinado, né? Se for Basta treinado, se dedicar. tá só. valendo. Mas o pincher você não consegue calar ele, né? Não é nem Porque acreditável. eu tenho um vizinho lá, ele late a noite, de dia ele some. E é irritante, Mas né? a noite inteira ele parece um morcego, ele tá só latindo, latindo. Infelizmente, E é o irritante. Pinch é da raça dele, ele era um cão de alerta, né? Ele foi criado como um cão de alerta, é um cão de É companhia, um mas cão de alarmezinho alerta. mesmo, né? É um alarme. É igual a galinha da Angola. É, bem isso, bem isso. E daí, só que o pincher também consegue direcionar ele, né? Só que às vezes a pessoa pensa que o cachorro tá latindo e só o ato de o cachorro latir, eu olhar para ele, eu tô recompensando o latido dele. Então o pincher ou qualquer outro cachorro, ele começa o quê? Latir cada vez mais para chamar a atenção, né? Porque ele foi reforçado Aquele assim. poodle também é bem ardido também. Nossa, como é ardido também. Ele é né? bem Eu já ardido. tive também uma poodlezinha. Chihuahua, poodle, isso. spitz alemão, tem os latidos bem ardidos. O meu cachorro ele é bem discreto, ele tem aquele latidão, uou, 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 mas é bonito de você ver, né? Enfim, eu sou apaixonada pelo meu cachorro. Gente, deixa eu parar por aqui, né? Que a gente pega um amor, né? E falando em amor ao seu cãozinho, nós temos aqui o Cabo Alves, que fez aí um trabalho lindo com a Cauã. E a gente queria falar um pouquinho mais aí sobre ele. Vamos continuar aí para encerrar essa entrevista, homenageando o nosso Cauã. O pastor belga Malinois, com a família, ele é um cão dócil e afetuoso, é valente, destemido, energético, independente, embora seja muito apegado ao seu dono. Requer exercício físico e mental frequente e pulso forte em sua educação, como todo cão de trabalho voltado à proteção por conta da tendência dominante, né? Principalmente no caso aí dos machos. Essa era uma das características aí do seu Cauã. Ele era afetuoso, pelo que você falou, dócil, valente, destemido. Era tudo isso e um pouco mais, né? Sim, ele fazia jus ao nome dele. O nome dele, eu perguntei para a Kellen, que me doou, ela colocou na ninhada da Cher, que é da mãe do Cauã, que também morreu ano passado, a Cher. Ela colocou na ninhada, todos os filhotes, eles tinham nome indígenas. Olha que legal. E a Cauã, o significado é matador de serpentes. A Cauã é uma ave que ela mata serpentes. Nossa, sério? E ela é rápida, ágil, destemida. Astuta, destemida. Tudo isso que nós falamos aqui. Tudo que o Cauã era. Então, o Cauã tinha muito do nome dele. Né? Ele era rápido quando era para fazer a busca, ele era destemido, ele subia em qualquer lugar, entrava em qualquer lugar para achar a vítima. Ele era dócil, muito dócil. Normalmente um macho de Malinois, assim, dessa raça, normalmente eles são mais, não agressivos, mas são mais... tem um comportamento mais territorialista, assim. Mas o Cauã, ele era muito diferente. E ainda bem que ele era diferente, porque para trabalhar no corpo de bombeiro, ele tem que ser super dócil. Tem que ser diferenciado, Não é um cão da polícia, tem que ser um pouquinho mais agressivo, mais enérgico, assim. Mas do bombeiro, não. Do bombeiro, ele pode ser um pouquinho mais... Isso, mas é dócil, assim. Tá, né? ok. Então era tudo Cauã, assim. Eu estou ouvindo, tá dando uma interferência aqui no rádio, Cláudio, acho que deve ser. Estou ouvindo um retorno aqui, será que... Algum celular está funcionando aí? Não, acho que não, né? Não. Acho que é impressão minha. Ô, Cláudio, vamos agora ao momento final. Eu queria pedir para você colocar uma musiquinha de fundo aí. Segura a emoção. Ixi. Vai ser difícil, mas se precisar chorar, chora. Ah, claro. A gente não tem que segurar sentimento, Tem que colocar não. pra fora. Tem que colocar para fora. Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre esse momento, né, que você está vivendo, né? E que a gente está acompanhando nas redes sociais. Eu te sigo, né? Sim. Te sigo pelo Instagram. E eu percebi ali, né? Seu Instagram, pode até falar para os ouvintes qual que é o Instagram. É K9.alves. K9.alves. No final ele vai falar novamente, Sim. K9.alves. Em março você perdeu o seu grande parceiro, né? Sim. E amigo, né? E podemos dizer até filho, né? Pode falar assim. Qual foi a causa-morte? Eu queria que você falasse pra gente, assim, né? E como foram essas homenagens? Como que aconteceu essa situação aí, infelizmente, da perda do Cauã? Nós, numa segunda-feira, nós estávamos treinando, né? Ele
o Cabo James tinha se escondido. Eu estava voltando de férias. Então foi o primeiro dia de treinamento, assim, foi numa segunda. Daí ele achou o Cabo James, latiu, ganhou bolinha. E eu tenho gravado isso na GoPro ali, eu sempre gravo meus treinos, né? E tava super feliz. Aparentemente normal. Normal. Um dia normal. Daí na terça-feira era dia de treinar a Mali, que é uma Bloodhound que eu tenho, que tá em treinamento. E quando eu cheguei para buscar a Mali na minha casa, eu tinha esquecido um equipamento meu de treino. Daí eu falei, já que não tenho equipamento, vamos treinar o Akawan novamente. E ele tava super bem, era um treino super fácil. E daí nós íamos treinar no Jardim Botânico, e só que, sei lá, por uma mudança de planos, fomos treinar atrás da Welly, num campinho de futebol que tem ali. E ele saiu da viatura, chegamos lá, ele saiu da viatura super bem, foi no mato, comeu uma graminha, daí foi em outro lugar, fez um xixi, começamos a treinar e ele já estava estranho já. Só que isso eu vi só depois, claro, né? Mas ele chegou no figurante e não latiu, por algum motivo, daí depois ele latiu. Daí ele foi no outro figurante, não latiu de novo, então ele já estava mostrando alguma coisa para mim. E nós paramos, daí colocamos ele na viatura, ele começou a fazer uma respiração mais ofegante e corremos pro veterinário. Daí lá no veterinário ele estava dando uma hipertermia, mas não era para tanto, porque não estava tão sol e ele não tinha corrido nem nada. E pelos sintomas que deu lá, a veterinária fala que pode ser um possível envenenamento, ou uma picada de cobra, que ali no mato, ele foi antes de começar o treino, ele foi no mato, então pode ser que uma cobra ali deu uma picadinha nele, e ele como era um cachorro muito resistente, ele não mancou nem nada, não mostrou nada, ou ele comeu alguma coisa ali no mato, que estava jogada, algum veneno, e quando ele começou a treinar assim, esse veneno pode ter evoluído ali com a corrida dele. E quando nós chegamos no veterinário lá, ele começou a passar muito mal. Daí entrou no oxigênio, soro e tudo mais. Eu esqueci a veterinária, mas ali no Sim Conjunto ali, fizeram tudo o possível, né? Daí estabilizou ele. Daí à noite ele deu uma parada, ressuscitaram ele novamente. E eu fui pra lá, eu tava sentindo que eu tinha ficado do lado dele lá. E daí eu e minha namorada fomos pra lá, ficamos do lado dele, e daí ele deu outra parada, começou a passar mais mal ainda. Ele não chegou a acordar, parece que ele foi pra lá já meio que em coma e não acordou mais. E daí ele deu outra parada, conseguiram reverter, mas daí eu comecei a conversar com ele lá, ele tava deitado. E daí eu falei, se for pra vontade de Deus, né, de levar e tal. E ele tava quietinho lá, daí eu abracei ele, me despedi e tal, porque a veterinária tava falando que tava muito difícil de retornar, né? Reverter o quadro ali. Né? E daí nós começamos a chorar, e daí ele deu parada e nós saímos da sala, daí tentaram de novo, mas não teve jeito, né? Daí pelo quadro dele ali. Isso foi dia 25 de março. Foi dia 25 de março. E daí eu chorava um monte, assim. E lá tinha uns cachorros, uns gatos. Tinha um gato solto ali na UTI do veterinário e um cachorro, assim. E... sei lá, mas o gato veio e começou a se roçar em mim, e começou a ficar perto da minha cabeça, assim. Tentando parecia me acalmar, assim. Nossa. E o cachorro também, eu nem conhecia o gato, e o cachorro veio no meio das minhas pernas pra eu passar carinho, fazer carinho igual a Calma fazia assim comigo. E sei lá, é um dos piores momentos da minha vida, acho. Você sentiu ali que apesar da dor que você estava sentindo, Deus estava presente ali nos animaizinhos mesmo, né? Tipo, tentando me acalentar ali, né? Sabe, Alves, eu não vou querer que você talvez fale muito, porque eu sei que isso machuca. Você está vivendo um momento, um processo de luto e independente se o luto tem muitas pessoas que têm esse preconceito, falar porque o luto de um ambiente familiar é diferente do luto de um cão. Depende.
Porque tem pessoas que não têm família, que a única pessoa, a família que ela tem é o animalzinho dela de estimação. Depende dos sentimentos né? que você tem. Depende dos sentimentos. Às vezes você tem o teu animalzinho, ele é mais presente do que a tua família. Sim. Então, assim, é difícil a gente mensurar o que é isso, porque dor é dor. Não tem como você comparar a dor. Luto é luto, né? Independente do que for, lógico, né? São lutos diferentes. São diferentes. Sim. Mas luto é luto, né? Cada um na sua intensidade. Talvez o luto de um pai que perde um pai, uma mãe que perde um filho, é muito grande, deve ser o maior de todos. Mas o luto de um filho que perde uma mãe também não é fácil, né? Perde um irmão, enfim. E também, por que não o luto de perder um cão, que é o seu amigo, que é o seu parceiro? Então, assim, você está assim, perfeitamente assim, amparado por Deus nesse momento e pelas pessoas que entendem a sua dor. Eu sou uma das pessoas que entendo a sua dor e estou aqui para dizer para você que você só sofre porque ele foi importante para você. É isso mesmo. A quantidade da dor que você tem é a quantidade do amor que você sentia pelo Acauã, que deve ter sido um amor enorme, com certeza a gente percebe isso. Ele é um dos maiores amores da minha vida, sim. Vai ficar para sempre. E ele vai ficar para sempre enquanto eu falar dele. Eu não ligo de falar dele. E tem que falar. Choro, se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que rir também, dos momentos bons que nós tivemos, eu vou dar risada. Ele está marcado no seu braço. Ele está marcado aí, no meu né? braço. Você tatuou ele aí no braço. Eu tatuei ele no meu braço antes dele morrer até. Eles sempre foram importantes para mim, meus cães. Ele não era só um cão para mim, né? Ele era um companheiro de trabalho, ele era um amigo, ele era um filho de 4 patas. Eu tenho filho, já tenho 24 anos, meu filho. O outro tem 27 anos. São já filhos encaminhados para o mundo, já trabalham, moram. Já são independentes. Já são independentes. Mas o cão, ele do começo que ele nasce até a morte dele, ele é super dependente a você. Então a proximidade que nós temos dos animais, né, se torna maior. Às vezes é maior que um filho, às vezes, porque depende de nós, né? Cabo Alves, eu queria que você dissesse quais foram as homenagens, né? Brevemente, vamos tentar aí, colocar para os nossos ouvintes quais foram as homenagens que você fez. Aí você levou ele para o crematório, fizeram a cremação, que eu vi a imagem da cremação. Depois vocês saíram em cortejo com fúnebre, né? Com o corpo de bombeiros, né? Com certeza, ele ali em cima. Caixãozinho bonitinho ali, né? Com a bandeirinha, achei muito bonito. E o que aconteceu e quais são as próximas homenagens? Como que você está fazendo, está conduzindo essas homenagens que já vão fazer aqui não fez um mês ainda, vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês, tá. né? Como estão sendo esses momentos? Olha, eu recebi uma mensagem do ex-comandante do Corpo de Bombeiro Geral, lá de Curitiba. Ele era um cara bem cachorreiro também. E ele falou para mim que o Acauã ia receber todas as honrarias possíveis por ele ser um guerreiro que foi. Né? E recebeu de fato. Ele recebeu de fato. Que lindo, que bom. Eu falo que eu só vi as homenagens que o Acauã recebeu só em filme, né? Aqueles filmes americanos. Aqueles filmes americanos que o cara volta da guerra, salvou várias pessoas e tudo mais. E o Acauã, ele teve a honraria de ter um cortejo fúnebre em cima, o caixão dele foi em cima do Corpo de Bombeiro, o caminhão do Corpo de Bombeiro. Coisa mais linda, Helena, assim, o Corpo de Bombeiro. Passando pela cidade de Londrina, com uma carreata de Polícia Civil, do Canil da Guarda Municipal, pessoas que conheciam ele, né? Fizemos um cortejo, chegamos no crematório lá, ele recebeu a honraria da continência de todos que estavam lá. A continência para nós, no Corpo Bombeiro, é uma saudação. Que lindo. Para pessoas que são importantes ou foram importantes, né? E ele foi cremado lá no Estrelinha do Céu, onde agradeço de coração eles, porque eles fizeram tudo. Um abraço para eles lá, né, pessoal? Fizeram essa homenagem para ele e recebi esses dias as cinzas dele, onde ainda tô esperando Deus tocar meu coração para ver onde que eu jogo essas cinzas. Você pode guardar também, ou guardar, né? Seria interessante talvez guardar e enterrá-las, né? Enterrá-las. E daí hoje eu penso que agradeço muito por todos que homenagearam. Tanto estão ainda homenageando, me mandaram um colar com ele impresso assim no pingentinho. Ai, que lindo. Né? Tem um pessoal também ali perto, amigos do Estrelinha do Céu, que vão fazer um rosário com as cinzas e o pelo dele ali, né? Com uma cruz bem bonita e tal. Eu falo que a morte dele não foi em vão,
né? Ele fez história até na morte dele, né? Eu nunca vi um cão ser tão homenageado no Brasil ou no mundo assim. Que lindo. Né? Muito merecido, né? Eu penso em escrever um livro sobre as ocorrências e a vida dele, que fez parte da minha vida. Faz isso sim. E agora é igual eu estava vendo esses dias, um amigo meu me mandou ontem até sobre o luto. Um rapaz que falou sobre a avó dele que morreu e antes dela morrer, ela estava prestes a morrer e ela falou que ela ia viver em tudo que ela ensinou para ele, né? Em tudo que na memória dele, né? Então eu penso assim também que o Acauã ele vai viver enquanto eu falar dele, enquanto eu ensinar outro cachorro a fazer busca. Então eu aprendi muita coisa com o Acauã. Então quando eu ensinar outro cachorro e outro cachorro trabalhar comigo e fazer busca, uma parte do Acauã vai estar ali também. Ele está vivo. Né? Ele vai estar vivo ali. Então é isso. Eu acho que a pessoa que está passando pelo luto hoje, né? Tanto pode ser de um cachorro ou de um ente querido aí, um ser humano. Tem que entender. É uma fase. Tá? Tem a fase da negação no começo. Eu pensava que não é possível que ele esteja morto. Daí depois tem a fase também de aceitação. Aceitação que demora. Né? Demora. Tem né? da raiva. Tem da raiva de Deus, raiva de tal. Quê, né? Por que meu cão, né? Mas se vocês verem também nos ensinamentos de Deus, ele não faz nada que não é para ser. Né? Ele escreve aquele negócio de escrever com linhas tortas. Então é uma linha torta ali que ele escreveu, mas futuramente você vai saber o porquê de tudo isso. A missão dele, talvez ele tenha cumprido, né? A missão gente pensa cumprida. Isso, né? E eu quero dizer para você que na palavra de Deus, Cabo Alves, está escrito assim, que em Apocalipse 21:4 fala assim: e ele, Deus, né? Enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, vai existir um momento em que a gente vai viver realmente sem a morte. Nós vamos vencer a morte. A morte vai... Por enquanto, a morte está vencendo a gente. Mas um dia, Deus já venceu ela na cruz. Estamos prestes aí, a Páscoa está chegando, e a Páscoa a gente sabe que o verdadeiro significado dela é a morte de Cristo na cruz, né? Sim. E ele morreu para que a gente pudesse viver eternamente, para termos a salvação. E um dia nós seremos, sim, arrebatados e levados para um lugar melhor, né? Para um céu maravilhoso, na volta de Cristo, e a gente vai poder viver. E quem sabe você não encontra o Acauã lá? A gente não sabe se eles estarão lá ou não, a gente não sabe. Lá em Deuteronômio 12:10 diz assim, ó: o justo cuida dos seus animais. Está na palavra de Deus. O povo de Deus sempre ensinou que as pessoas... A gente vê na Bíblia, né, muitas histórias de criações, né? De pessoas, de pastores de ovelha, né? O próprio Davi foi um pastor de ovelhas, né? Sim. Tantos nomes de pessoas que cuidaram das suas ovelhas. Moisés se tornou um pastor de ovelha também, depois se tornou um grande líder do povo de Deus. Em Provérbios 12:10 fala que o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Ou seja, infelizmente ainda tem pessoas que maltratam os animais, Sim. mas isso nós não vamos dar ibope para esse tipo de pessoa, nós vamos falar das pessoas que amam os animais, que somos nós. Então, assim, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua participação, e eu sei o quanto que é difícil para você vir aqui falar dessa dor, Sim. mas o quanto ela é necessária, porque através da tua dor você está ajudando as pessoas que perdem os seus animais também. Com certeza. E que não tenha vergonha de sentir, né, essa dor, mas quando você sentir, vai a Deus, se entrega, chora, clama e coloca na presença de Deus, porque Ele é o único capaz de confortar o coração da gente de verdade e transformar a dor ali em saudade, em lembranças boas, em gratidão. Sim. E eu vivo o luto também, mas enfim, o luto tem que ser transformado da dor em gratidão. Então, você deve ser muito agradecido e parabéns, né? A gente podia dar uma salva de palmas aqui, né, para o nosso querido Acauã, porque ele foi um grande herói, um grande bombeiro. Parabéns pelo seu trabalho. Quero que você deixe aqui as suas últimas palavras e o seu Instagram, mais uma vez, para as pessoas te seguirem. Meu Instagram é k9.alves, né? Lá você pode entrar e ver as homenagens, né? Que ele recebeu, as pessoas comentando nas homenagens, né? Agradecendo por tudo que ele fez, né? Por todas as vidas que ele salvou ou pessoas que ele passou, né? É igual você falou, eu agradeço a Deus, né? Não tenho raiva dele. Que bom. Eu agradeço muito a ele. Mas se tiver também, a gente entende que é o processo do luto. É o processo do luto. Mas né, tem que pedir perdão depois. Mas eu já passei dessa fase, né? E agradeço muito, imensamente a ele por ter me dado essa oportunidade de ter o Acauã na minha vida, por passar por experiências que eu nunca imaginei passar.
senti sentimentos que eu nunca imaginei sentir, né? Salvando pessoas, ajudando famílias, né? Passando por pessoas ali. Então, eu agradeço imensamente, sou muito feliz por isso. Claro que me dá saudade. Domingo agora eu estava tomando café em casa e eu vejo a foto dele, me dá saudade, né? Dos momentos, né? Dos momentos. Sim. Mas vai chegar uma hora, igual você falou aqui, essa saudade vai virar alegria. Vai só lembrar dos momentos bons ali. Já virou gratidão, né? Já virou gratidão. Já é um bom começo, Já. né? Mas ele vai viver eternamente em mim enquanto eu viver. Então, Que lindo. com certeza... Parabéns por esse sentimento. Né, com certeza a pessoa que está passando por isso, saiba que é só um momento, né, uma fase da sua vida que no final vai ter um aprendizado e você com certeza vai sair dessa. E muito maior, e muito, né? E muito E vai forte. ser uma pessoa mais forte depois. Mais forte, exatamente. Isso aí. E essa foi a nossa humilde homenagem aqui da Rádio Advento pro seu cãozinho. Obrigado. Tá? Pro nosso querido Acauã, que ele também faz parte da história da Rádio Advento, tá? Porque nós já falamos sobre ele. E estamos falando mais uma vez sobre Acauã. Sim. Cláudio, muito obrigado por essa oportunidade. Passamos um pouquinho aí do horário, mas assim, foi linda a homenagem, né? E muito merecida, né, Cláudio? Bem, nós agradecemos aqui o cabo João Carlos Alves, né, por ter aceitado aqui o nosso convite e de estar aqui conosco mais uma vez, né, compartilhando todos os seus momentos tristes, alegres, enfim, com o seu cãozinho, né. Aqui também para os nossos ouvintes, nós agradecemos a sua audiência e lembrando que o cabo, ele é bombeiro, né, e ele também faz treinamento com cães, tá? Isso. Então, as portas do Advento, o cabo, estarão sempre abertas aqui, sempre Muito que você obrigado, tiver Cláudio. alguma oportunidade para trazer novidades, nós estamos aqui para abrir o microfone para você. Obrigado, Nara, também. Eu que agradeço, Cláudio. E obrigado aos nossos queridos amigos e ouvintes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança.